Então vamos lá, a aula vai ser sobre metabolismo aeróbio, tá bom? Então aqui a gente vai fazer uma pequena ilustração da célula, né? Então você tem aqui uma célula e essa célula ela tem o núcleo, né? Ele está aqui, está totalmente aqui isolado do restante da célula, né? Ele tem aqui a carioteca, que é essa membrana com esses poros. Aqui você tem algumas organelas, retículo endoplasmático rugoso. Aqui você tem o aparelho de Golgi, mitocôndrias. E para que a gente tenha a compreensão boa do metabolismo aeróbio, a gente tem que entender onde que ocorrem as reações dentro da célula, né? Eu não sei, às vezes eu acho que isso é muito claro para todo mundo, mas muitas vezes eu vejo em prova erros que não deveriam acontecer. Não sei se é desatenção ou que realmente não sabe. Enfim, a glicólise ela vai acontecer no citoplasma, né? Essa parte aqui toda que compreende desde a parte interna da face interna da membrana plasmática até a membrana nuclear, né, a carioteca. Tudo isso aqui é o citoplasma, para que não fique dúvida mesmo, né? Sei que isso é ensino médio, mas fica aí o registro. E aqui nós temos a mitocôndria. Mitocôndria, que é uma organela, né, mitocôndria. E é na mitocôndria que a gente tem a parte aeróbia do metabolismo. Então, tudo que envolve o metabolismo com oxigênio, ele vai usar aqui a mitocôndria. E a parte que não exige necessariamente o oxigênio, você tem aqui no citoplasma. Então, todas as células que possuem mitocôndria, elas são capazes de fazer as reações do metabolismo aeróbio. Células que não possuem mitocôndria, elas não são capazes de fazer metabolismo aeróbio, correto? Qual é a célula que não tem mitocôndria? Os eritrócitos. Então você tem aqui um eritrócito, que é a célula do sangue, né? A hemácia, parece uma bala, né? Aquelas balas softs. Ela não tem mitocôndria, na verdade não tem nenhuma organela e ela não faz metabolismo aeróbio. E, como eu até sempre falo, ainda bem que ela não faz metabolismo aeróbio. Se ela tivesse essa capacidade, todo o oxigênio que ela pegava no pulmão ela ia consumir, não ia sobrar oxigênio nenhum para nenhum tecido, não é mesmo? Então, vamos lá. Qual é o metabolismo anaeróbio? O metabolismo anaeróbio ele compreende a via glicolítica. Então aqui você tem a glicólise, né? Glicólise, que é a oxidação parcial da glicose, que é essa molécula aqui, em duas moléculas de piruvato, que é esta molécula aqui. E tudo isso daqui acontece no citoplasma da célula. É uma via citoplasmática. Correto? Citoplasma. E sendo uma via que ocorre no citoplasma, ela não usa oxigênio, então a gente pode falar que a glicólise ela é uma via anaeróbia. Os principais micro-organismos, por exemplo, Escherichia coli, bactérias, protozoários, parasitas, eles compartilham desta mesma via, a via glicolítica, que é a via de oxidação parcial da glicose a piruvato. E como eu falei, é uma via de oxidação. E não necessariamente essa oxidação ela necessita do oxigênio, então é importante não confundir isso. Oxidou, então precisa de oxigênio. Não.
Aqui nós temos uma reação de oxidação, que é a reação catalisada pela enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. E todas as desidrogenases fazem reações de óxido-redução. E aí aqui nós temos as coenzimas, né? Ou a coenzima necessária para essa reação, na verdade é o NAD, né? O NAD+, que é o estado oxidado, e o NADH, que é o estado reduzido. Então, uma reação de óxido-redução, uma reação de óxido-redução, se você oxida a molécula, ele está perdendo elétrons, né? Ele está perdendo elétrons. E se essa molécula, se essa partícula, se essa substância, ela sofre uma redução, ela na verdade então está ganhando elétrons, ganho de elétrons, correto? Então, quando você oxida uma substância, quando você retira um elétron de uma substância, de uma molécula, ela libera energia, houve uma liberação de energia. Se a célula for capaz de utilizar essa energia, é bom para ela, porque ela oxidou e ainda pôde aproveitar a energia dessa oxidação. Se ela não for capaz de otimizar essa energia de oxidação, a utilização dessa energia de oxidação, então ela perdeu na forma de calor. Então gera calor e o calor não é uma energia útil para a célula, na grande maioria das vezes. E aí fica a questão, então o que é o metabolismo anaeróbio? O metabolismo anaeróbio é aquele metabolismo que acontece em células, por exemplo, como as hemácias, que elas não têm mitocôndria, e elas vão oxidar a glicose, né, glicose até piruvato. E aí percebam aqui que você tem a geração de ATP, né? Você vai gerar 4 ATPs aqui. E o ATP, como todo mundo sabe, é a molécula energética da célula, é a molécula que a célula usa para gerar energia, trabalho. Então a via glicolítica é uma via que gera ATP, mas não é uma via que gera ATP diretamente por conta da reação de óxido-redução, né? Então a gente gera 4 ATPs, mas se vocês notarem aqui na primeira reação você tem o consumo de um ATP, na terceira reação você tem o consumo de um outro ATP. Então 2 ATPs foram consumidos, 4 ATPs foram gerados, então você tem um lucro menos 2 ATPs, você tem um lucro de 2 ATP. E essa é a via anaeróbia. Acabou, não tem mais nada. E poxa, 2 ATPs para a hemácia, uma célula que não tem nenhum organela, ou para uma bactéria anaeróbia, uma bactéria que não necessita de muita energia, ou para qualquer organismo unicelular, 2 ATPs para cada glicose já é suficiente. Mas é evidente que se o organismo ele é pluricelular, né, ele tem muito mais células, ele é constituído de muitas células, ele demanda uma quantidade de energia maior. E esses 2 ATPs aí, nesse caso, ele vai ser insuficiente. Vão ser insuficiente e aí a célula não vai conseguir manter a homeostase, né, as reações internas dela. Agora, reparem aqui na reação de óxido-redução que quando o gliceraldeído, né, o gliceraldeído 3-fosfato, ele foi oxidado a glicerato, né, um aldeído foi oxidado a um ácido carboxílico, aqui você tem uma função aldeído,
e aqui você tem uma função ácido carboxílico, quando ele foi oxidado, esses elétrons foram para onde? Uma reação de oxidação, ela sempre vem acompanhada de uma reação de redução. Para onde foram esses elétrons do gliceraldeído? Eles foram justamente para a coenzima, então NAD aqui. E para que essa coenzima ela possa receber o elétron, ela precisa estar em seu estado oxidado. Ela precisa ser capaz de receber aqueles elétrons. Se ela não for capaz de receber aqueles elétrons, que é quando ela está no seu estado reduzido, não adianta, ela não vai receber elétron nenhum. Vamos dar uma olhada aqui na estrutura do NAD, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Isso daqui é a coenzima NAD, nicotinamida adenina difosfato. E ela vai estar aqui no seu estado NAD+. Reparem aqui que o grupo ele está com essa carga positiva, né? Por quê? Porque ele perdeu o elétron, então ele está oxidado. Mas se você tira aquele elétron do gliceraldeído, né? Por exemplo, você tira o elétron dele, esses dois elétrons eles vão entrar junto com dois prótons e aí você inclui esses hidrogênios aqui, né? Um hidrogênio aqui. E a gente pode representar também dessa forma aqui. Isso quer dizer que o hidrogênio ele pode entrar, o elétron ele pode entrar tanto de um lado, né? O NAD está aqui, imagina esse grupo está aqui, ele pode entrar tanto desse lado, como ele pode entrar desse lado, independente. E um dos prótons ele fica associado com uma base fraca aí. Então você tem os pares de elétrons, eles ficam aqui, e um desses prótons aqui, um deles liga diretamente aqui, né, ele compartilha o elétron, e o outro ele fica associado com uma base, então ele fica protonado. Por isso que a gente costuma também representar NADH mais H+. Mas você não precisa efetivamente descrever desta forma tão completa. Se você escrever apenas NADH, já está muito mais do que suficiente. Então, revisando, esse daqui é um NAD+, né, NAD+, e aqui vai ser o NADH, reduzido. NAD+, NADH. Vamos voltar lá para a glicólise. Então, o gliceraldeído, ele foi oxidado a um 3-bifosfoglicerato. Ele tinha um fosfato, entrou mais um fosfato, ficou 1,3 bifósforo, né? Um desses fosfatos ele entrou aqui como fosfato inorgânico. Retirei 2 elétrons daqui, esses 2 elétrons eles vão entrar num NAD+, e esse NAD+, quando ele recebe o elétron, ele passa a ser NADH. Então pensa comigo, se um NAD+, ele foi reduzido a NADH, se eu quiser utilizar esse NADH de novo, se eu quiser utilizar essa coenzima de novo, eu tenho que fazer o caminho reverso, né? Eu preciso reoxidar ela. E como é que eu faço isso? Eu posso, em anaerobiose, sem o oxigênio, eu posso fazer isso pela fermentação, né? A fermentação láctica. Que a fermentação, ela vai pegar esse piruvato, cada um desses piruvatos, e ela vai gerar lactato. Lactato. E nessa reação aqui, você vai reduzir o piruvato a lactato, ou seja, o piruvato ele vai receber elétron. E de quem que ele vai receber o elétron? Justamente desse NADH aqui. Ó. Então, NADH, ele vai transferir o elétron para o piruvato, ele vai virar lactato, e como o NADH ele cedeu o elétron, ele ficou oxidado. Então o piruvato sofreu a redução, enquanto que o NADH sofreu a oxidação. E perceba que nesse momento eu não usei nenhum oxigênio. E é assim que funciona a via anaeróbia, né? A via glicolítica ela vai gerando 2 ATPs de lucro, 2 ATPs, 2 ATPs, sempre
acompanhado da produção de lactato. Esse lactato ele sempre vai ser gerado, inevitavelmente. Um exemplo que eu posso dar para vocês é quando você tem uma atividade muscular muito intensa, o músculo ele não consegue utilizar muito bem o oxigênio, então acaba sendo difícil ele utilizar o oxigênio, apesar de ele ter mitocôndria. Então ele não consegue fazer o metabolismo aeróbio plenamente, ele começa a fazer muito metabolismo anaeróbio, fermentação, gera muito lactato. O lactato é o responsável pela dor no dia seguinte, né? A dor muscular que fica na pessoa, que está fora de forma, não está adaptada a fazer exercício físico. E não sei se vocês repararam, mas fica muito quente o músculo, né? O músculo ativo ele é muito quente. Quente porque você tem essas reações aqui de oxidação que liberam muito calor. E o calor, como eu já falei, não é um bom aproveitamento dessa energia, dessa reação de oxidação. Então, falei até demais aqui de metabolismo anaeróbio, porque a aula em si é sobre metabolismo aeróbio. Então, o que pega aqui? Qual que é a vantagem do metabolismo aeróbio? Então, no momento em que surgiu na natureza uma célula que possuía esta estrutura dentro, né, que é a mitocôndria, aquela energia liberada da reação de oxidação, ela passou a poder ser aproveitada. Então a pessoa começou a aproveitar, a célula começou a aproveitar aquela energia da oxidação para a síntese de mais ATP. E foi uma quantidade muito maior de ATP gerado. E aí, muito mais ATP gerado, os organismos conseguiram se tornar cada vez maiores, pluricelulares. Nós somos organismos que precisamos gerar e gerar muitos ATPs. E toda essa parte do metabolismo aeróbio vai acontecer, obviamente, dentro da mitocôndria. Então, quando você pensa em metabolismo aeróbio, o que você tem que pensar? Você tem que pensar qual a importância do metabolismo aeróbio. Como que o metabolismo aeróbio ele aproveita a energia da reação de oxidação, redução, e converte essa energia em energia útil, em energia que pode ser utilizada para a célula gerar trabalho, né? Então vamos lá. Aqui nós temos então a via glicolítica, gerou o piruvato ali no final, aqui o piruvato gerado. O que vai acontecer com esse piruvato? Essas moléculas de piruvato, elas vão entrar lá na mitocôndria. Então lá no interior da mitocôndria vai acontecer todas as reações que a gente vai falar a partir de agora. E quais são essas reações? As reações do ciclo do ácido cítrico, né, o ciclo de Krebs, né, que as pessoas falam. Então, assustador Krebs, e eu até compreendo com cada nome desse, né, citrato, isocitrato, alfa-acetoglutarato, succinil-CoA, succinato, fumarato, malato, oxalacetato. Jesus, né? É muito nome. Aconitase, succinato desidrogenase, alfa-acetoglutarato desidrogenase. Senhor, quanto nome assustador que nós temos aí. Mas não é para ter medo do ciclo de Krebs. Então, vamos ver aqui exatamente um resumo mais simplificado disso tudo. Então, vamos lá. Aqui nós temos a glicose. Essa glicose ela vai ser parcialmente oxidada a 2 moléculas de piruvato. Cada um desses piruvatos vai então entrar na mitocôndria. Tudo aqui é o citoplasma, aqui é o interior da mitocôndria. A mitocôndria, como vocês bem sabem, ela tem uma membrana externa, ela também tem uma membrana interna e ela tem um espaço entre essas 2 membranas. O piruvato ele vai atravessar as 2 membranas e vai chegar lá na matriz mitocondrial.
piruvato ele entra dentro da mitocôndria. O transporte pela membrana externa ele é realizado pelo poro, né? Você tem uma porina, uma proteína que permite essa passagem livremente. E o transporte aqui pela membrana interna, ele é feito por um transportador, na verdade um cotransportador, em que para cada piruvato que entra, você também tem que lançar, a mitocôndria também lança um próton, né? Passa um próton daqui do espaço intermembranas para o espaço da matriz. Então aí o piruvato ele passa bem tranquilamente, porque a gente vai ver que aqui o que mais tem é próton, não vai fazer falta isso aqui. Uma vez dentro da mitocôndria, esse piruvato ele vai perder um dos seus 3 carbonos, né? Então ele tem 3 carbonos, perde um dos carbonos. Se ele perde um carbono, ele vira acetato, mas no meio dessa reação ele vai sofrer uma oxidação. O piruvato ele vira acetato, perde elétron e coloca uma coenzima A junto. Então veja, sofreu uma oxidação, coloca aqui a oxidação, né? Perdeu o elétron e esse elétron vai para qual molécula? Exatamente Na+, vai receber o elétron, os elétrons do piruvato, NADH. E, como eu falei, perde um gás carbônico aqui, sai um gás carbônico, sai um dos carbonos, ao mesmo tempo que entra uma coenzima, né, coenzima A. Essa molécula aqui, ela é muito comum em várias reações no metabolismo. E então o piruvato ele vai sofrer uma oxidação, ao mesmo tempo que ele recebe essa coenzima A, ele vai virar então a famosa molécula de acetil coenzima A. O acetil tem 2 carbonos. Coenzima A ela tem mais carbonos. Mas aqui o que a gente faz a contagem, né? O piruvato tem 3 carbonos, perde um, fica com 2 carbonos, que é o acetato, que depois é conjugado com a coenzima A, aí vira acetil coenzima A. E então o que vai acontecer com esse acetil-CoA? Esse acetil-CoA ele vai se juntar a um oxaloacetato. Esse oxaloacetato ele tem 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. E o acetil-CoA ele tem 2 carbonos, né? A coenzima A, como eu já falei, tem mais carbonos, mas o acetil-CoA ele tem só 2 carbonos. O acetil, né? O grupo acetil. Então, quando você pega uma molécula com 2 carbonos, junta com uma molécula de 4 carbonos, você forma uma molécula de, olha só, 6 carbonos, que é o citrato. E nessa reação você tem a liberação da coenzima A. A coenzima A sai da reação. E aí formou o citrato. O citrato é o primeiro composto do ciclo de Krebs. O que vai acontecer com esse composto? Esse composto ele vai sofrer uma série de reações. E o importante é a gente observar aqui as principais reações. Essa daqui, ó, quando o isocitrato, né, primeiro o citrato vai ser convertido em isocitrato, depois o isocitrato, ele vai ser oxidado a alfa-cetoglutarato. E nessa oxidação ele perde um gás carbônico também, assim como o piruvato perdeu. E o elétron ele vai ser transferido para a coenzima NAD+, que vai se tornar NADH. Né? Então liberou energia aqui, e essa energia ela vai ficar armazenada temporariamente aqui neste NADH. Se vocês forem prestar atenção na próxima reação, o alfa-cetoglutarato vai ser convertido em succinil-CoA, onde você tem um novo gás carbônico sendo liberado. Se é uma reação de oxidação, libera energia, esses elétrons eles vão ser armazenados temporariamente no NAD+, então aqui nós temos uma outra molécula que temporariamente está armazenando essa energia. E nessa reação, aquela coenzima A que tinha saído aqui, ela volta, né, para formar o succinil coenzima A. Mas logo em seguida essa coenzima A se perde novamente, ela sai da molécula. E olha que curioso aqui, essa é uma reação que gera energia.
Então é uma reação que gera energia ao nível do substrato, a conversão de succinil-CoA em succinato. Você pega um ADP, por exemplo, pode ser ADP, é convertido em ATP. Esse N quer dizer que pode ser qualquer nucleotídeo, GTP, CTP, TTP, ATP, porque eles são equivalentemente energéticos. Então, a quantidade de energia, é muito comum a gente encontrar GTP aí. Mas esse GTP ele pode ser convertido em ATP, o ATP pode ser convertido em UTP e vice-versa. Esses nucleotídeos podem se interconverter. Mas aqui não teve uma oxidação, então não precisei de nenhuma coenzima, além, obviamente, da própria coenzima A. E veja aqui, então, a próxima reação é uma outra reação de oxidação, onde o succinato vai ser oxidado para fumarato. E aí eu tiro os elétrons do succinato, armazeno eles no FAD, que vai se transformar em FADH2. E o FADH2 ele também é uma coenzima em que ela vai armazenar temporariamente essa energia da reação de oxidação. Então aqui é uma molécula com energia, é uma molécula com energia, é uma molécula com energia. E aí finalmente sai uma molécula de água aqui, aqui vai entrar uma molécula de água, sofre uma hidratação. Então o fumarato vai ser hidratado a malato, e aí finalmente o malato será oxidado a oxalacetato novamente. E se eu oxidei o malato, esse malato ele vai liberar elétrons, e esses elétrons eles vão ser armazenados aonde? Em um novo NADH. Quantos NADHs eu gerei? Em uma volta do ciclo de Krebs. Em uma volta do ciclo de Krebs eu gerei 3 NADH e 1 FADH2. E a gente não pode esquecer também que aquele piruvato ele foi descarboxilado para acetil-CoA e ele também gerou um NADH aqui. Então eu tenho mais um NADH aqui para conta. Então todas essas moléculas que foram reduzidas ao longo do ciclo, elas são moléculas que armazenam energia, elas têm energia armazenada, a energia da reação de oxidação. E como que o metabolismo aeróbio, diferentemente da fermentação, utiliza essa energia da reação de oxidação dos substratos? Na cadeia de transporte de elétrons. Isso aqui é a cadeia de transporte de elétrons. E aí aqui nós temos uma outra proteína, que é a bomba ATP sintase. Essa daqui não faz parte da cadeia de transporte de elétrons, isso daqui é a fosforilação oxidativa. Essa daqui é a fosforilação oxidativa. E essa daqui é a cadeia de transporte de elétrons. E a gente vai ver que esses dois processos, apesar de serem distintos, eles se encontram acoplados, porque um depende do outro e vice-versa. Como que funciona a cadeia de transporte de elétrons? Então vamos lembrar aquelas coenzimas, né? Todas aquelas coenzimas que foram reduzidas lá no ciclo de Krebs, NADH, NADH, FADH2, NADH e aquela também aqui do piruvato para acetil-CoA, né? Piruvato mais um NADH aqui. Então 4 NADHs e 1 FADH2. Todas essas coenzimas serão oxidadas aqui na cadeia de transporte de elétrons. Veja que nós estamos em que lugar da mitocôndria é isso, né? Então, se nós temos aqui a mitocôndria, vou fazer um desenho aqui. Nós temos a membrana externa, nós temos a membrana interna. Essa membrana aqui, ó, essa bicamada lipídica, é uma membrana, né? Ela é a crista. Então é essa membrana interna aqui, ó. É justamente isso daqui que está sendo representado aqui em amarelinho. Esse daqui é o espaço intermembranas, então tudo que está dessa membrana para cima é tudo que está acontecendo aqui nesse espaço entre a membrana interna e a membrana externa, e tudo que está aqui na matriz é o que está aqui no centrão da mitocôndria, no meio de tudo. Então aqui na crista mitocondrial ou na membrana interna a gente tem complexos enzimáticos. Nós temos o complexo 1,
o complexo 2, o complexo 3, o complexo 4. Nós temos também a ATP sintase. ATP sintase. Mas a gente vai deixar ela por enquanto de lado. Nós temos também uma proteína aqui, uma molécula proteica, que é o citocromo C. Citocromo C. E aqui nós temos uma outra coenzima, que é a ubiquinona, ou coenzima Q, ubiquinona. Veja que essa molécula ela é bastante lipofílica, ela tem uma cadeia carbônica longa aqui, e isso permite que essa molécula ela trafegue livremente, tranquilamente pela membrana interna da mitocôndria, que também é lipofílica. Então ela vai conseguir fazer um papel muito importante aqui entre esse complexo 2 e esse complexo 3 aqui. Então o que faz o complexo 1? Veja que está entrando o elétron, né? E da onde vem esse elétron? Este elétron ele vem justamente do NADH. Cada um daqueles NADHs que foram reduzidos, eles são oxidados aqui pelo complexo 1 da cadeia de transporte de elétrons. E o FADH2 ele vai ser oxidado pelo complexo 2. Então ele perde os elétrons e os elétrons entram na cadeia de transporte de elétrons pelo complexo 2. E como é uma reação de oxidação, libera energia. E o que a célula, a mitocôndria faz com essa energia? Ela pega essa energia dessa oxidação e bombeia prótons, ela transfere prótons da matriz para o espaço intermembranas. Isso vai contra o gradiente de concentração, porque cada NADH que é oxidado, ele acaba sendo lançado prótons para o espaço intermembrana. Então, prótons estão sendo lançados pelo complexo 1, na verdade aqui vão ser lançados 4 prótons, aqui pelo complexo 3 mais 4 prótons vão ser lançados, e aqui pelo complexo 4, 2 prótons serão lançados. E toda essa energia desse transporte contra o gradiente de concentração, ela vem justamente dessas reações de oxidação e redução. Então veja, o complexo 1 oxidou o NADH, esse complexo 1 ficou reduzido. Quem vai oxidar o complexo 1? Quem oxida o complexo 1 é a coenzima Q. Isso daqui, o elétron que está no complexo 1, ele passa diretamente para a coenzima Q. Tá? Isso aqui não está muito bem representado. Isso daqui não atravessa a membrana de lado a lado, como está mostrando aqui, então isso daqui está errado, esse desenho. Então o elétron que está no complexo 1 ele vai passar diretamente para a coenzima Q. Então a coenzima Q oxidou o complexo 1 e ela ficou reduzida. Liberou energia. A energia vai ficar por enquanto na coenzima Q, mas essa coenzima Q vai ser oxidada pelo complexo 3, que vai ficar reduzido. E aí a energia fica no complexo 3, que vai ser oxidado pelo citocromo C. O citocromo C ele é oxidado, o citocromo C ele oxida o complexo 3. E nessa oxidação libera energia para o bombeamento de novos prótons. E enfim, esse citocromo C ele que ficou reduzido, ele vai ser oxidado pelo complexo 4. E nessa reação o citocromo C ele se tornou novamente oxidado. E lá no complexo 4, então, que ficou reduzido, quem vai oxidar o complexo 4? É o oxigênio. Veja aqui o nosso amigo oxigênio que a gente precisa obter na nossa respiração. Então, respire fundo, o oxigênio entra lá na mitocôndria, ele vai receber esses elétrons que vieram lá do NADH, vai pegar 4 prótons lá do espaço intermembrana e vai formar 2 moléculas de água pelo complexo 4. Então, essa é a cadeia de transporte de elétrons. O FADH2 é a mesma coisa, ele vai ser oxidado, só que pelo complexo 2. O elétron que saiu do FAD entrou no complexo 2, passa para a coenzima Q, aí da coenzima Q passa para o complexo 3, passa para o citocromo C, do citocromo C passa para o complexo 4 e finalmente do complexo 4 passa para o oxigênio. Então veja que nesse processo de oxidação e redução, aquela energia que estava armazenada na coenzima, ela passa a ser armazenada como? Como um gradiente de prótons.
a concentração de H+, aqui, ela é muito superior, muitas vezes superior, do que a concentração de H+, que tem aqui na matriz. Então você tem uma concentração brutal aqui de prótons, muitos prótons, muitos. Imagina que é um metrô, né, a plataforma da Sé, horário de pico, lotado de gente, e aqui um lindo trem vazio, né, com 2 ou 3 gato pingado lá dentro. Ou seja, a concentração de H+ no espaço intermembrana é muito superior. Ah, mas como assim ficou armazenada nesse gradiente de prótons? Bom, é muito simples pensar. Pensa no metrô. Se você está lá na plataforma da Sé, você está o primeiro da fila, e uma multidão atrás de você. Chega um trem vazio. Utopia isso, mas imagina que chega um trem vazio. Na hora que abre a porta, você não precisa nem fazer força. A multidão te carrega. Ou seja, é o que vai acontecer aqui. A concentração aqui de prótons é tão grande que na primeira oportunidade que eles tiverem, eles vão querer retornar para um lugar menos concentrado. É sempre assim, do mais concentrado para o menos concentrado. É assim que funciona o gradiente de concentração. Só que como a membrana ela é hidrofóbica, né, você não tem a possibilidade de transportar cargas, ela não vai permitir a passagem desses prótons. Então esses prótons eles ficam lá doidinhos para passar pela membrana, mas não vai passar. Não vai passar, a não ser que você então pegue essa energia, né? Então imagina lá que um monte de próton querendo passar pela membrana interna, mas não passa. Então aqui tem uma energia muito grande em potencial. Essa energia ela veio lá da oxidação das coenzimas, né? Porque elas estavam armazenando a energia da oxidação, lembra? A coenzima, que era uma molécula que estava armazenando temporariamente energia, ela cedeu essa energia para construir um gradiente de prótons na mitocôndria. E aí esse gradiente de prótons é energético, ele tem muita energia. E aí essa energia ela vai ser utilizada justamente por esta outra proteína aqui, que é a enzima ATP sintase. Então esses prótons eles vão fluir pela ATP sintase, e como esse passar de prótons, ele é um passar de prótons que envolve muita energia, né? Eles estão querendo passar com muita vontade. Essa energia ela acaba gerando uma energia cinética, né? Porque essa parte aqui de baixo ela realmente gira, e aí essa energia ela vai converter um ADP que vai receber um fosfato inorgânico para gerar um ATP. Olha só então o que aconteceu, vamos recapitular. Lembra da oxidação lá no ciclo de Krebs? Pega uma lá, isocitrato para alfa-cetoglutarato. Liberou energia. Aquela energia foi armazenada na coenzima, NADH. Esse NADH foi oxidado pelo complexo 1. O complexo 1, quando oxidou o NADH, ele pegou aquela energia e junto com o restante da cadeia de transporte de elétrons, vai pegar essas energias de oxidações e reduções que estão acontecendo aqui, complexo 1, coenzima Q, complexo 2, 3, citocromo C, complexo 4, oxigênio. Essas oxidações vão liberando energia, e essa energia vai sendo utilizada para construir um gradiente de prótons. Então a energia ainda não se perdeu, ela está lá no gradiente de prótons. E então a mitocôndria pega essa energia do gradiente de prótons e converte em ATP. Então, diferente da fermentação, quando o piruvato foi convertido em lactato, a energia se perdeu. Né? Aquele NADH foi oxidado para NAD+, acabou, virou calor. Aqui não. O NADH, o FADH2, ele vai gerar um gradiente de prótons, a oxidação dele, e esse gradiente de prótons vai gerar um ATP. Então a energia da oxidação das coenzimas é aproveitada para você produzir muitos ATPs. E quantos ATPs? Quantos? Bom, se a gente pensa que a oxidação do NADH, né? Aqui o NADH gerando NAD+, e aqui FADH2 gerando FAD.
aqui são lançados 4 prótons, aqui são lançados mais 4 prótons, aqui são lançados 2 prótons. Fazendo um cálculo básico, não é um cálculo muito preciso, mas dá para ter uma estimativa. Quantos prótons a oxidação do NADH até gerar água contribuiu para o gradiente de prótons? Então, 4, né, a oxidação do NADH. Oxidação de NADH. Do NADH. Vai gerar 4H+, mais 4H+, mais 2H+. Isso daqui vai dar 10 prótons lançados aqui para o gradiente de prótons. Só que quantos oxigênios, para eu gerar ATP, né, para que eu tenha a possibilidade de gerar ATP, eu tenho que fornecer o oxigênio, porque senão chegou aqui no final, eu não tenho como, para quem transferir esse elétron, a cadeia para. Então, se eu paro a cadeia, eu paro o envio de prótons também, então acabou a brincadeira. Então eu preciso do oxigênio. Então para cada 10 prótons que eu lanço lá, eu vou precisar acabar aqui consumindo um oxigênio. Só que esse um oxigênio ele não vem sozinho, ele vem junto com 4 prótons. Então se eu pego aqui 10 prótons e divido para cada 4 prótons que são consumidos embaixo, eu tenho uma razão P/O, que é igual a 2,5 ATPs para cada NADH oxidado. P é quantidade de ATP produzido para cada oxigênio consumido. Se eu faço as contas para o FADH2, quanto que fica? O FADH2 ele vai contribuir com esse daqui? Não, porque a oxidação do FADH2 começa a partir daqui. Ele vai contribuir com 4, com mais 2, dá 6 prótons. 6H+, mas eu vou continuar precisando consumir aqui 4 prótons. 6 dividido por 4, a razão P/O para cada FADH2, ela vai ser uma razão de 1,5 ATPs. Ok? Então vamos ver agora quantos ATPs o metabolismo aeróbio gera a mais do que o metabolismo anaeróbio. Vamos dar uma olhada aqui. Quantos ATPs a gente tinha gerado a partir da glicólise anaeróbia? A glicose ela vai ser convertida, ela vai ser parcialmente oxidada a 2 moléculas de piruvato. E aí esse piruvato ele pode seguir o destino anaeróbio, que é a fermentação, ou ele pode seguir o destino aeróbio, que é a mitocôndria, a presença de oxigênio. E isso daqui é fermentação. A fermentação, ela consegue aproveitar a energia da oxidação do NADH? Não, não aproveita. Então, o que a gente tem aqui, desse ponto até aqui, né, são apenas aqueles 4 ATPs que foram gerados, mas que são consumidos 2 ATPs, então eu tenho um lucro de 2 ATPs de lucro. E é só isso, então, que fica a fermentação. 2 ATPs de lucro. Afinal, a oxidação da coenzima ela não vai ser aproveitada. A energia que foi liberada vai ser liberada como calor. Agora, em aerobiose, você tem aqui então a presença do oxigênio, né, mais o oxigênio, você tem a cadeia de transporte de elétrons, você tem a fosforilação oxidativa, todo aquele processo que eu expliquei para vocês. E aí, cada uma daquelas coenzimas que foram geradas lá no ciclo de Krebs, que foram reduzidas no ciclo de Krebs, elas vão ser oxidadas não pela fermentação, elas vão ser oxidadas
pela cadeia de transporte de elétrons, que gera um gradiente de prótons, que aproveita essa energia para produzir ATP. Então vamos lá. A razão P/O para NADH2, se vocês lembrarem, é 2,5. Então, uma glicose, ela vai gerar 2 piruvatos. Então aqui eu vou ter um gás carbônico saindo, CO2. Aqui um outro gás carbônico saindo, CO2. E aqui novamente um outro ciclo de Krebs. Então eu vou ter 2 ciclos de Krebs, porque para cada piruvato eu vou gerar um acetil-CoA, né? Acetil-CoA. E aí eu dou uma volta para cada acetil-CoA. E cada volta de acetil-CoA no ciclo de Krebs vai gerar 3 NADH mais 1 FADH2. E a gente não pode esquecer daquele, né, aquele GTP ou aquele ATP, lembra de succinil-CoA para succinato? Ele gera um ATP aqui, ao nível do substrato. Então deixa ele aqui por enquanto de reserva. Então aqui nesse ciclo de Krebs eu gerei um ATP, eu reduzi 3 NADHs, eu reduzi 1 FADH2. E aqui, com esse acetil-CoA, eu vou reduzir 3 NADHs também, eu vou reduzir 1 FADH2 e eu vou reduzir também, desculpa, eu vou reduzir nada, agora eu vou gerar mais um ATP aqui a partir de um ADP mais fosfato inorgânico, uma fosforação a nível do substrato. Deixa esse daqui também guardado aqui por enquanto. Então, para cada NADH que vai lá para a cadeia respiratória, são 3 aqui, mais 3 aqui, quantos eu vou ter? 6 NADH. E aí eu vou ter então um FADH2 aqui, mais um FADH2 aqui. Então eu vou ter 2 FADH2. Cada NADH, lembra daquele cálculo? 2,5 ATP, a razão P/O, né? Vezes 2,5. E aqui é 1,5 vezes 1,5. Então, 6 NADH vezes 2,5 ATP para cada oxigênio. Eu vou gerar quantos ATPs aqui? 6 vezes 2,5, 15 ATPs. Pela cadeia de transporte de elétrons e fosforação oxidativa. E 2 FADs aqui, FADH2, vão gerar 3 ATPs pela cadeia de transporte de elétrons e fosforilação oxidativa. Então aqui nós temos 15 mais 3, já são 18 ATPs. Não podemos esquecer que quando o piruvato perdeu o gás carbônico, mais um NADH foi gerado aqui. Então aqui foi gerado um NADH e um NADH foi gerado aqui também. NADH. Então 1 mais 1 dá 2 NADH vezes 2,5. Então coloca esses 2 NADHs aqui na conta. 2 NADH vezes 2,5, que vai ser igual a 5 ATPs. 5 ATPs. Veja, então 18 ATPs mais 5 ATPs já foram, então 23 ATPs produzidos. Lembra aqueles que eu pedi para vocês deixarem de reserva? Mais 1, mais 2, né? 1 com 1 dá 2, então 23 passa a ser
né, mais 2 ATPs, mais 2 ATPs, que é esse, mais esse, vai ficar 25 ATP. E lembra aquele ATP da glicólise? Aquele ATP não, aquele NADH da via glicolítica? A glicose, no meio do caminho, ela virou gliceraldeído 3-fosfato. Na verdade, a glicose no meio do caminho gerou 2 gliceraldeído 3-fosfato. E cada um desses gliceraldeído 3-fosfato gerou um NADH cada um, né? E quando eles foram oxidados. Então eu vou ter mais 2 NADHs, né, sendo reduzidos aqui na via glicolítica. E o elétron desse NADH ele também vai passar para o interior da mitocôndria, não diretamente pelo NADH. Esse NADH ele é impermeável, a membrana interna da mitocôndria não permite a passagem do NADH, mas esse NADH ele pode ser transportado como malato. Então, na verdade, a gente pega o elétron que está nesse NADH, a mitocôndria pega o elétron desse NADH, transporta para o oxalacetato, e esse oxalacetato ele vira malato. Aí o malato passa para o interior da mitocôndria e lá no interior da mitocôndria ele é oxidado novamente ao oxalacetato e aí gera um NADH. Então, no fim das contas, a gente pode incluir no cálculo aqueles 2 NADHs gerados da via glicolítica, que então são mais 5 ATPs, né? Porque se eu tenho aqui 2 NADH vezes 2,5, isso daqui vai dar mais 5 ATPs. Então aí 25 ATPs mais 5 ATPs, né? Traz esses 5 ATPs para cá, já gerou 30 ATPs. Mas ora, a gente não pode esquecer também daqueles 2 ATPs da conversão de glicose, da oxidação parcial de glicose a piruvato de lucro, né? Aqueles 2 ATPs de lucro. Então, gera lá 2 ATPs de lucro, mais 2. E então, o total de ATP gerado num cálculo bem simplista, para cada molécula de glicose que é oxidada completamente a gás carbônico e água, são gerados 32 ATPs, né? Então, esse é um ponto crucial, né, do metabolismo aeróbio. Em anaerobiose, dois ATPs são gerados para cada glicose oxidada. Em aerobiose, 32 ATPs são gerados para cada glicose que é oxidada. Só que aqui essa glicose ela vai ser oxidada parcialmente até lactato, até piruvato, né? Desculpa. Ela vai ser oxidada a piruvato. E essa glicose aqui, por outro lado, ela vai ser oxidada a gás carbônico e água, né? Essa aqui, oxidação completa da glicose. Então, não resta nenhum intermediário aqui, tá? Ou seja, existe sim uma diferença gritante, né, entre a quantidade de energia que é produzida em aerobiose versus a quantidade de energia que é produzida em anaerobiose. Isso daqui permitiu que os organismos se tornassem mais e mais complexos, né? Enfim, agora o que eu preciso falar para vocês é sobre os interferentes e os
desacopladores, né, da cadeia de transporte de elétrons. Nós temos aí interferentes, moléculas interferentes, que elas vão atrapalhar a cadeia de transporte de elétrons, que é esta parte aqui, ó, cadeia de transporte de elétrons. E aqui nesta parte aqui nós temos a fosforilação oxidativa. Os interferentes são os interferentes da cadeia de transporte de elétrons, ou eles podem ser interferentes da fosforilação oxidativa também. Então, esses interferentes incluem rotenona, por exemplo, é um inseticida. A antimicina A, que é um antibiótico tóxico. E você também tem oligomicina, que é um antibiótico. Esse vai atuar na fosforilação oxidativa. E também temos o cianeto, né, o famoso gás cianeto. Então, onde que cada uma dessas moléculas interfere? A rotenona, ela vai... Então, vamos colocar aqui rotenona como A antimicina como B, a oligomicina como C e o cianeto como D. A rotenona, ela vai impedir que o complexo 1 seja oxidado pela coenzima Q. Então aqui nós temos a rotenona atuando. A antimicina A, ela vai impedir, por sua vez, que o elétron da coenzima Q seja transferido para o complexo 3. Ela bloqueia o complexo 3, a antimicina A. E aqui nós temos um ponto importante. Se a gente considerar rotenona e antimicina, qual seria, se os dois pudessem ser comparados, é óbvio que os dois são potencialmente letais, qual seria mais letal? Mais letal, obviamente, é a antimicina A. Por quê? Porque se a antimicina A ela impede que a coenzima Q seja oxidada, a antimicina A ela está impedindo que o elétron que veio lá do FAD, H2, e o elétron que veio lá do NAD, H2, eles sejam transferidos. Então, ao bloquear esta região aqui da cadeia de transportes, eu estou bloqueando tudo que vem antes. Então, a antimicina A é muito mais tóxica. Isso é um comparativo bacana de se fazer. E por que a rotenona não é tão tóxica? Porque se eu bloqueio o complexo 1 apenas, eu ainda tenho o complexo 2 funcionando. Então, eu tenho um pouquinho de elétrons passando por aqui, eu tenho um pouco de ATP sendo gerado por aqui, enfim, ainda funciona, mas dependendo, vai morrer de qualquer jeito, os dois são potencialmente letais. A oligomicina, ela vai interferir na fosforilação oxidativa, e o cianeto, ele bloqueia justamente esse processo aqui, em que o elétron é transferido para o oxigênio, que é o aceptor final de elétrons. O cianeto ele vai bloquear o transporte de elétrons para o oxigênio, a transferência de elétrons para o oxigênio. Ok? Esses foram os interferentes. E como que são os desacopladores, né? O desacoplador mais famoso de todos, o que todos os livros de bioquímica
conhecidos reportam é o 2,4 dinitrofenol, que é esta molécula aqui, ó. Você tem aqui um fenol, você tem aqui no carbono 2 um nitro, um carbono 4 um nitro. Então você tem aqui o 2,4 dinitrofenol. O que essa molécula faz? Quando ela é ingerida ou ela é inalada, ela acaba chegando aqui no espaço intermembrana. Só que quando ela chega nesse momento aqui, ela está sem esse hidrogênio aqui dessa hidroxila. Então, ela está aqui. Quando ela passa para esse espaço intermembrana, ela está sem o hidrogênio. E isso faz com que, como o pH aqui é muito ácido, né, porque você tem muito próton por conta de todo esse bombeamento, é muito tranquilo esse próton se associar com esse elétron que tem aqui o oxigênio, esse par de elétrons que está sobrando aqui no oxigênio. Então, esse próton ele acaba sendo acoplado aqui, e aí essa molécula se torna em uma molécula mais lipofílica. Isso faz com que ela passe facilmente pela crista mitocondrial. Só que no momento que ela passou, ela trouxe consigo aqueles prótons, né? Então o que ela está desfazendo? Ela está tirando o gradiente de prótons, ela está desfazendo o gradiente de prótons que foi gerado às custas das energias de oxidação das coenzimas. Lembra que o metabolismo aeróbio ele é inteligente porque ele pega a energia daquela oxidação da coenzima e armazena como um gradiente de prótons. E esse gradiente de prótons, depois, ele vai ter que ser usado aqui para a síntese de ATP. Mas isso daqui vai deixar de acontecer. Isso vai deixar de acontecer. Não porque isso daqui está bloqueado, não é por causa disso, mas porque os hidrogênios, os prótons de hidrogênio, eles estão sendo transferidos com muito mais facilidade pelo dinitrofenol do que por aqui. E vai o caminho mais fácil. É sempre assim na natureza. Vai o caminho mais fácil. Só que nesse processo você não tem ganho de energia nenhum. Só que se você não ganha energia, aquela energia que estava potencial aqui, ela vai ser liberada como calor. Então o dinitrofenol, as pessoas também falam que ele é um termogênico. Ele gera calor. Né? Então a pessoa que faz uso de dinitrofenol, que é um veneno, então o dinitrofenol ele era utilizado para a fabricação de tintas, né? Ele tem uma coloração específica e trabalhadores dessa fábrica de tintas, eles começaram a inalar esse gás de dinitrofenol e eles começaram a apresentar uma febre muito alta, né? E curiosamente eles também começaram a apresentar uma perda de peso acentuada. Por quê? Porque no momento em que você teve o desacoplamento, né? Você desacopla, né? Desacoplador, porque eu estou permitindo que o gradiente de prótons seja desfeito sem a necessidade da bomba de ATP sintase. Então eu desacoplei os dois processos que eram mutuamente necessários. Então no momento em que eu desacoplei isso, eu deixei de produzir, a célula deixou de produzir ATP, ela vai sentir falta dessa energia e ela vai buscar energia em outras fontes. Quais fontes? Ácidos graxos. A oxidação do ácido graxo vai gerar acetil-CoA, vai gerar ciclo de Krebs, vai reduzir coenzima, vai ser oxidado aqui, só que não vai continuar gerando ATP, não vai gerar ATP de jeito nenhum. Então, o uso de desacoplador, ele gera calor,
porque a energia do gradiente se perde. O uso do desacoplador ele vai acelerar o metabolismo, porque como eu estou transferindo com muito mais facilidade prótons para a matriz, é muito mais fácil eu também transportar elétrons pela cadeia de transporte de elétrons, e é muito mais fácil então transportar, eu vou conseguir oxidar coenzimas com muito mais velocidade, e se eu consigo oxidar coenzimas com muito mais velocidade, eu vou ter uma maior concentração de coenzimas NAD+, e coenzima FAD, ou seja, coenzimas no estado oxidado, que vai permitir que um ciclo de Krebs, né, ele funcione com muito maior velocidade. E aí que fica a questão, né? Então, o uso de desacopladores, ele acelera o metabolismo oxidativo, ele gera calor e ele não produz ATP. Então, a pessoa acaba perdendo peso porque ela começa a gastar todas as suas reservas de ácidos graxos, lipídios, triacilgliceróis, e acaba perdendo realmente muito peso. E essa foi a ideia que alguns médicos na época teve de usar essa substância como um medicamento para auxiliar no tratamento de pacientes com obesidade mórbida. Mas é óbvio que isso não ia dar muito certo, porque como você bloqueou a síntese de ATP, né? Bloqueou não, você dificultou a síntese de ATP ao desfazer o gradiente de prótons, dependendo da quantidade de nitrofenol que a pessoa toma, ela entra em colapso, né? A célula morre por falta de energia. E foi o que aconteceu. Algumas pessoas vieram a óbito e, obviamente, isso foi imediatamente interrompido, o uso dessa substância como agente terapêutico para obesidade mórbida, enfim. Mas ainda assim, algumas pessoas hoje procuram adquirir nitrofenol por vias ilegais e, óbvio, isso vai ser muito comum você encontrar em ambientes de academia, fisiculturistas, eles vão falar para vocês que isso não é perigoso, que é só não tomar uma dose elevada, mas não dá para saber exatamente qual que é a dose segura. E a verdade é que, como você acaba perdendo peso muito facilmente, se você toma uma cápsula desse bagulho aí, você acaba perdendo peso muito rápido, você fala assim, poxa, então eu vou tomar 2 cápsulas, você acaba se empolgando, a pessoa acaba se empolgando e acaba tomando uma dose que vai levar ela a óbito, e aí não tem muito o que fazer, porque a partir do momento que o dinitrofenol entra no organismo, não tem muito o que ser feito, a pessoa vai morrer. E aí é uma morte realmente muito dolorosa. Sem falar que o próprio uso, mesmo que a pessoa não vá a óbito, o próprio uso, o fato de liberar muito calor torna essa pessoa uma pessoa miserável. Assim. A pessoa ela sua loucamente, de molhar lençol, parece que fez xixi na cama, é gritante o suor, a quantidade de calor que é liberada. Tá? Então, dinitrofenol, ou 2,4-DNP, né, que é também conhecido, DNP, ele é um desacoplador e ele é um veneno. Veneno. Não é seguro usar dinitrofenol. Agora, o nosso organismo ele tem uma estratégia também interessante, que são as proteínas desacopladoras. E essas proteínas desacopladoras, elas fazem justamente isso que o dinitrofenol está fazendo. Só que, na verdade, essas proteínas elas estarão presentes quando a célula desejar, né? A mitocôndria desejar. Então, é um processo fisiológico, é um processo controlado. E você tem muito dessas proteínas desacopladoras, as conhecidas como termogeninas, no tecido adiposo marrom. Né? E esse tecido adiposo marrom ele é muito abundante em recém-nascidos. Toda aqui a região do tórax ela é revestida de tecido adiposo marrom, que ele é rico em mitocôndrias. Os adipócitos são riquíssimos em mitocôndria.
E essas mitocôndrias, por sua vez, são riquíssimas em termogeninas. Só que aí, como essas termogeninas estão desfazendo o gradiente de prótons, elas estão liberando a energia do gradiente como calor, não vão produzir ATP. Mas não tem problema, porque são só essas células que estão perdendo o metabolismo aeróbio, a potencialidade do metabolismo aeróbio. Não é o organismo como um todo que é o que o dinitrofenol causa. E esse calor que é gerado pela termogenina, ele é muito vantajoso para o recém-nascido, porque mantém os órgãos vitais da criança aquecidos, e isso é muito bom, é uma vantagem adaptativa importante, que são as termogeninas no tecido adiposo marrom. E existem pesquisas recentes na tentativa de aumentar a quantidade de tecido adiposo marrom. Então, se houver alguma forma da gente induzir a conversão do tecido adiposo amarelo, que é o famoso pneuzinho, né, a banha, né? Se você tiver como converter aquele tecido adiposo amarelo em tecido adiposo marrom, você perde peso de uma forma mais segura, mais fisiológica e de maneira que não vai te causar morte, evidentemente, como o dinitrofenol. Tá bom? Com relação ao cianeto, é importante a gente falar o seguinte: se a pessoa ela inala cianeto ou se ela ingere alguma substância que, ao ser metabolizada, gera cianeto, existe um antídoto. Mas esse antídoto ele tem que ser utilizado de maneira muito, muito rápida, que é a vitamina B12, a hidroxicobalamina. A administração de hidroxicobalamina ela tem que ser feita o mais rápido possível, quanto antes, porque ao ser administrada ela vai sequestrar o cianeto que está circulante e vai impedir que esse cianeto entre na célula e, enfim, entre na mitocôndria e bloqueie a sua cadeia de transporte elétrico. A partir do momento que o cianeto entrou na célula, você perdeu a possibilidade de antídoto. Né? Então é importante o uso dessa hidroxicobalamina quanto antes. Daí, quanto antes você usar, menos cianeto vai entrar na célula. E é o que aconteceu lá no acidente de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul. Não havia cianeto, não havia hidroxicobalamina disponível. Se tivesse disponível essa vitamina B12, certamente algumas vidas adicionais poderiam ter salvas. Eu não sei, assim, não sei quanto tempo demorou para a pessoa ser resgatada até levar para o hospital, mas é uma coisa para a gente refletir que não pode faltar uma coisa dessa num posto de saúde, não pode, em hospitais, não pode. Tem que ter lá sempre uma reserva de hidroxicobalamina, porque é um antídoto importante, um antídoto realmente que pode salvar, fazer a diferença numa intoxicação por cianeto. E para finalizar aqui, o que eu queria mostrar para vocês são as principais vitaminas e as coenzimas. Então aqui nós temos a tiamina. A tiamina, veja a estrutura da tiamina aqui. A tiamina é a vitamina B1. Ela é muito importante para você poder fazer o metabolismo aeróbio, porque aquela reação em que o piruvato ele perde o gás carbônico, reduz o NAD+ em NADH e gera acetil-CoA, aquela descarboxilação do piruvato, ela necessita de tiamina. Assim como a reação de alfa-cetoglutarato para succínio-CoA. Na verdade, são duas reações enzimaticamente semelhantes, são dois complexos enzimáticos quimicamente semelhantes, são distintos, mas semelhantes. O complexo piruvato desidrogenase e o complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase. Ambos os complexos necessitam da tiamina para que
essa reação possa ser concluída. Então, na ausência, na carência de tiamina, você terá uma carência da coenzima, tiamina pirofosfato, que é TPP. Então, aqui é a vitamina, aqui é a coenzima. Então, não confundam, é diferente. A vitamina B1, tiamina, vai ser utilizada pelo nosso organismo para que façamos a coenzima TPP. E essa TPP, ela vai ser utilizada pelo complexo piruvato desidrogenase e pelo complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase, por exemplo. Tá? Então essa é a coenzima, tudo isso daqui, e essa é a vitamina. Aqui nós temos a niacina. Niacina é a vitamina B3. Né? A vitamina B3, a gente utiliza ela para que nós possamos produzir a coenzima NAD. Tá? Então, a coenzima NAD, ela vai pegar a niacina, está aqui a niacina, na coenzima NAD. Então, a coenzima não é a vitamina. Para produzir a coenzima, nós precisamos da vitamina B3, da niacina. E o NADP+, né, lá da Vidas Pentoses, o NADP+, o NADPH, a única diferença é que aqui você vai ter um grupo fosfato, né? Então, se tiver um fosfato nessa hidroxila aí do carbono 2 da ribose, você vai ter um fosfato, e aí vai ser o NADP. Esse P aqui é de fosfato. O resto é igual. Então, eu preciso de niacina para fazer NAD+, eu preciso de niacina para fazer o NADP+. E, obviamente, o NADP+, virar NADPH, o NAD+, virar NADH. O FAD, a coenzima FAD, ela vai ser produzida a partir desta vitamina aqui, que é a riboflavina. Né? Riboflavina é a vitamina B2. A vitamina B2 ela é utilizada pelo organismo para que a gente produza o FAD e o FADH2. Existe uma outra coenzima que eu não coloquei aqui, que é a coenzima A. Né? Coenzima A. Eu não coloquei aqui a estrutura da coenzima A, mas ela é o ácido, ela é produzida a partir do ácido pantotênico. Se vocês derem uma pesquisada na internet, a estrutura do ácido pantotênico ou pantotenoato, ela é diferente da estrutura da coenzima A. Então, a gente produz coenzima A a partir do ácido pantotênico. Né? Então, a gente pega o ácido pantotênico para produzir a coenzima A. O ácido pantotênico é a vitamina B5. Tá bom? Então, é um ponto importante. Então, as coenzimas no metabolismo oxidativo, elas são formas de receber elétrons, são moléculas que recebem elétrons, e algumas delas, inclusive, são moléculas que armazenam a energia da oxidação de maneira temporária, para que depois, lá pela via respiratória, eu tenha a geração do gradiente de prótons e a produção de ATP e o aproveitamento dessa energia da oxidação e ser um metabolismo muito mais eficiente. Tudo bem? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Um grande abraço para todos. Vida longa e próspera.